Olá, chegando com mais um programa ponto a ponto para você aqui da Baixada Santista, do Litoral Paulista, para todo o planeta. Sempre com assuntos especiais, assuntos importantes, não somente para a nossa região, para o nosso país, mas, claro, para todo mundo, dependendo do assunto. E hoje não seria diferente. Quero agradecer muito a sua atenção e o seu carinho conosco, né? Se mandando aí sugestões de pauta. Cabe sugestão de pauta, inclusive, dentro desse programa, atendendo a vocês. Estamos com dois convidados muito interessantes para a gente falar a respeito disso, especiais, né? Primeiramente, ao meu lado aqui, já tenho o Edivaldo Monteiro, que é diretor do Acesso Contábil. Obrigado pela presença, Edivaldo. Oi, Eduardo. Eu que agradeço mais uma vez a tua gentileza em poder me convidar e participar desse teu programa do Ponto a Ponto, né? A você que nos assiste, nos ouve, né? Com certeza é sempre um prazer poder estar contribuindo aqui com a programação e prazer conhecer também o visitante, né? O participante, melhor dizendo. Vamos ver aí, levar informações de conteúdo, né? Com certeza. E o nosso outro convidado já está conosco, é o Jorge Luiz Moura, secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia, né, de São Vicente, para falar muito desse mercado tecnológico que São Vicente é uma cidade que tem muito a crescer. Jorge, obrigado pela presença também. Eduardo, é sempre um grande prazer, né, manter esse contato com você, com toda a produção. É um prazer em conhecê-lo, Edivaldo, também de São Vicente, da nossa terra querida, né? E a todos os ouvintes, né, todas as pessoas que estão acompanhando o programa Ponto a Ponto. Um grande prazer estar aqui. E São Vicente, que recentemente teve a visita do presidente Jair Bolsonaro, me parece que trouxe bons ares para a cidade, percebi alguns empresários aí flamejantes, interessantes, e achando realmente que em meio à pandemia, em meio a esses problemas, as coisas não devem parar. Exatamente, não podem parar. E quando a gente fala não podem parar, a gente vive no município, não vive no estado e não vive na União. Vivemos nas nossas cidades, são cidades que complementam o estado e que juntam-se à União, formando os 27 estados que temos no Brasil. Mas é importante a gente tenha ciência disso e que isso possa acontecer, e isso possa fomentar. Ô Jorge, você está à frente de uma secretaria tão importante e aí que passa depois pelo assunto do Edivaldo, que é trabalho, que é o direito que as pessoas acabam adquirindo de trabalhar e ter a sua vida. Quando a gente fala em desenvolvimento econômico e tecnológico de São Vicente pode avançar muito nesse sentido, não, Jorge? Com certeza, né? Com certeza, não só São Vicente, mas como todas as cidades aí da Baixada Santista, né? Principalmente no momento, né, de uma pandemia, um momento bastante delicado que passa não só a região, né, mas como o estado, o país e todo o mundo. Então, antes de iniciar o programa, a gente estava conversando aqui sobre a questão das empresas elas terem essa visão diferente, né? Estão convidadas a ter uma visão diferente das suas linhas de produção, das relações de capital-trabalho, que isso acaba também interferindo, a questão tecnológica, enfim, todo um cuidado que tem que ter. E é claro, na visão do empresário, do empreendedor, né, ele precisa saber o que ele vai investir na região. E a Baixada Santista, como nós comentamos aí, é um local extremamente estratégico, tem um porto, tem projetos de aeroporto, né, tem um comércio bastante forte, né, principalmente na cidade de São Vicente, temos praias maravilhosas, ou seja, temos aqui um local extremamente propício, né, para que o desenvolvimento econômico aconteça aí na região da Baixada Santista. Edivaldo, no próximo bloco a gente tem muita coisa para falar de uma matéria que você entende como poucos, que é o seguro-desemprego, toda a parte contábil, aquilo que as pessoas devem ter em mente agora, para que a gente chegue ao ponto das pessoas terem emprego, gerarem renda, gerarem a cadeia produtiva, onde quando você monta uma empresa, você recolhe os impostos, você cria os empregos, você faz a economia aquecer, você faz o município crescer, as pessoas elas pensam assim, ora, se todo mundo pensar assim, nós não teremos crise, que é o que deveria acontecer. Estamos vivendo um momento difícil em todo o planeta, sim, mas a gente não pode perder esperança e muito menos deixar de produzir. O Jorge acabou de falar a questão da cadeia econômica, daqui a pouco a gente vai falar sobre a quarta parada tecnológica, tema novos tempos, novos ares, é isso que a gente está vivendo, e novos hábitos, né, Edivaldo? Mas produzir, criar, montar a sua empresa, organizá-la, por mais que sejam pequenos impostos que você pague ali, eu digo pequeno, você está começando pequeno, você vai crescer. Sim, sem dúvida, Eduardo. Mas infelizmente o empresariado brasileiro tem um sócio péssimo, né, que é o governo. Em todas
nos âmbitos municipal, federal, estadual, que dificulta muito. O governo não deixa o empreendedor trabalhar, o governo não deixa o empreendedor investir, né? A carga tributária é absurda, né? Para você admitir um funcionário, além da extrema burocracia que existe, né? Com toda essa tecnologia que nós vivemos hoje, era para não existir praticamente mais papel, né? Mas infelizmente só foi um acúmulo maior de coisas, né? Então é uma dificuldade muito grande. Hoje, por exemplo, você consegue abrir... Aliás, fiz ontem uma abertura de uma empresa do MEI, né? Um microempreendedor individual, em que há um tempo atrás, quando eu tinha feito, sem brincadeira nenhuma, em 15 minutos eu concluía a abertura dessa empresa. Registro na junta comercial, CNPJ, inscrição no Estado, né? Inscrição estadual para quem vende mercadoria, tá? Isso em 15 minutos. O governo já conseguiu aumentar esse tempo, criando já mais uma barreira burocrática. Então é incrível, ao invés do sistema facilitar no sentido de agilizar, porque quando você agiliza a abertura de uma empresa, você agiliza a porta de emprego, você agiliza a arrecadação de impostos, né? Então é simplesmente deixar o empreendedor trabalhar. Já na junta comercial, que é o que a gente chama de forma processual, aí esse sim, então é muito mais burocrático, muito mais burocrático mesmo, né? Quando na realidade qual é a diferença? Eu até procuro a ajuda de uma deputada aqui federal aqui da nossa região para ver o que ela pode fazer para o empresariado, porque não adianta estar falando que vai fazer isso, que vai dizer aquilo. Qual seria a deputada? Pode falar. Sim, a deputada Rosana Vale, né? Mas eu não consegui contato ainda com ela, né? Existe uma barreira ainda do staff dela para que ela possa me atender. Mas para que veja isso, né? Eu até me propus com a... Aproveitar aqui, né? Mandar, porque a gente sempre tem a atenção de todos aqueles que fazem a comunicação dos nossos representantes, para que possa, quem sabe, diminuir esse caminho. A deputada Rosana Vale é sensível às questões da região, então que a sua comunicação, as pessoas que fazem a sua agenda, possam ter ali pelo menos um momento de atenção da tua ideia, trocar de palavras, que é importante para que isso possa ter resultado. Na realidade, o que nós temos que parar de pensar é em si mesmo, né? De forma coletiva. Sim. Eu até me propus com a coordenadora dela em Brasília, a Ana Lúcia, me atendeu muito bem e tal. Eu falei, olha, eu abro uma empresa para ti, eu fecho essa empresa para ti, só para tu ver como é que funciona a coisa. Entendeu? Né? Para ver qual é a agilidade, por que um sistema ele é tão ágil, ainda que agora tenham dificultado um pouquinho mais, Sim. tá? Criado, vamos dizer assim, mais dificuldades, tá? E por que na junta comercial é absurdamente demorado, entendeu? Até interessante essa questão. Ô Jorge, você que está à frente de uma secretaria que é desenvolvimento econômico, quando a gente fala de desenvolvimento econômico é justamente isso, é trazer, né, investimento para a cidade, seja em parceria com o governo federal, governo estadual, com empresas, com entidades. Como é que você vê isso para a nossa cidade, para a nossa região e para o país, esse travamento, como muito bem colocou o Edivaldo? Nós somos um país, entre aspas, ainda muito jovem nesse sentido, mas a gente precisa evoluir o quanto antes. Isso é verdade, né? Como o Edivaldo comentou, a carga tributária ela é pesada, né? Para o empresário, para o empreendedor, e toda uma burocracia, principalmente na parte documental, né? Então, isso são alguns entraves, né? Que isso tem que ser realmente revisto, né? A nossa Constituição, inclusive, estão se cogitando o debate da reforma tributária, né? Mas aí já mal iniciou esse processo, já tem toda uma complexidade, porque né, o presidente do Congresso não quer, então, quer dizer, acaba onerando, tira de um lado, acaba onerando de outro, ou seja, o Brasil ele precisa caminhar. Para chegar na aprovação, infelizmente, né, o Jorge colocou bem, lembrar, Edivaldo, dos nossos amigos que estão nos acompanhando, você não tem apenas a caneta do presidente, para que até chegar no presidente, você tem ali Rodrigo Maia no Congresso Nacional, você tem Davi Alcolumbre no Senado, e muitas vezes aquilo vai e volta, vai e volta, vai e volta, quando não, vai uma folha, um exemplo, ali com uma série de requisitos e começa ali a famosa emenda aqui, emenda ali, então na verdade não vai um projeto, vai um remendo. E aí o que acontece? A gente não tem a viabilidade disso.
Quando a gente fala em desenvolvimento, você vai agora viver na cidade lá mais uma vez. Ano passado tive a oportunidade de divulgar a terceira, né? Vamos para a quarta parada tecnológica. Quando a gente fala isso, é uma abertura, né, Jorge, de portas para que o município possa ter novos empreendedores, tecnologia que o Brasil caminha até a passos largos, não é isso? Isso mesmo, Eduardo. Mas antes de falar, eu gostaria de falar sobre a questão do Centro de Empreendedorismo, né? Centro Integrado de Empreendedorismo e Cidadania. Pois não. Que em 2017 nós iniciamos um trabalho bastante forte na cidade. Em 2018 nós inauguramos esse Centro Integrado de Empreendedorismo e Cidadania, que fica na Avenida Presidente Wilson, número 1126. Então a grande parceria da Prefeitura de São Vicente com a Secretaria de Justiça, o qual hoje nós temos um espaço para o empreendedor. Então, junto com as contabilidades, né, com os contadores, nós também fazemos ali, atendemos muito a questão do MEI. A formalização, temos uma parceria com o SEBRAE, com a Associação Comercial da cidade, né, e todas esse conjunto de ações que nós fizemos a Conferência de Desenvolvimento Econômico, né, discutimos ali 5 eixos, né, seja construção civil e indústria, comércios e serviço, cultura e turismo, economia solidária, ou seja, foram vários itens que nós acabamos conversando e discutindo nessa conferência. Fizemos o fórum de compras públicas, a questão de licitação, para que os pequenos e microempreendedores participem de processo licitatório para a prefeitura, e fizemos também a questão do fórum de compras públicas, né? Ou seja, diversas entidades, a Desenvolve São Paulo, Banco do Povo, uma série de instituições que no sentido de viabilizar pequenos empréstimos, né, linhas de crédito com juros menor. Tudo isso, Eduardo, nos concedeu em 2019, São Vicente, poucas pessoas sabem disso, né? Apesar de termos divulgado, mas São Vicente nós ficamos em terceiro lugar do prêmio Prefeito Empreendedor, né? São Vicente ficou com a terceira colocação na categoria de incentivo a pequenos e micros empreendedores. Então, para nós em São Vicente, nós sabemos que né, quando se fala em empreendedorismo, desenvolvimento econômico, é bastante complicado, que o Edivaldo comentou, de todas essas dificuldades que oneram, né, o empresário, mas nós conseguimos aí trabalhar bastante. Desde 2017 para cá, foram quase 7 mil micro e pequenos empreendedores que se instalaram, né, que se formalizaram dentro da cidade. Então, tudo isso é muito importante. Agora, a questão da parada tecnológica, é um evento tecnológico, então nós estamos aí na 4ª edição, desde 2017, que nós promovemos essa semana tecnológica dentro do município, e hoje nós contamos com mais de 30 instituições que participam, né, 30 instituições do município, que vão oferecer tecnologia, criatividade e inovação. Só para você ter uma ideia, Eduardo, são mais de 55 atividades e mais de 5.500, melhor, 55 atividades e mais de 5.500 vagas para as pessoas participarem dessa Semana Tecnológica. O que vai ter? Vai ter cursos, oficinas, lives, exposições e muito mais. E todas elas aliadas ao tema que é a tecnologia. Quando vai acontecer essa quarta parada? Essa quarta parada vai iniciar no dia 24 de agosto e vai até o dia 28, de 24 a 28 de agosto. E no dia 17, que é segunda-feira da semana que vem, né, vão ser abertas aí as inscrições, onde estarão disponíveis todas as atividades que completarão, né, toda essa semana tecnológica. Então, entra no site da Prefeitura de São Vicente a partir do dia 17, segunda-feira, e você poderá verificar a relação de atividades e poder fazer a sua inscrição. Agora, Edivaldo, a gente vê que na prática, muita coisa que o Jorge tenta fazer ali com muito esforço na sua secretaria, acontece no Estado, não é bem assim, né? A gente percebe que eu vejo muita gente que está desistindo de ter o seu negócio próprio, infelizmente muita gente perdendo a esperança no país, e é importante pessoas como o Jorge, pessoas que possam acreditar e fazer e se impulsionar, porque eu vejo que o único caminho para o Brasil é justamente esse, que é o empreender, é fazer surgir, e quem mais gera emprego no Brasil são os pequenos e médios empreendedores. Sem ou eu estou errado? Sem dúvida, é o que faz esse país funcionar. Muita gente pensa que são as grandes montadoras, as grandes fábricas, né? Mas não é. Quem faz as coisas funcionarem de fato no nosso país, é lógico que evidentemente essas empresas de grande porte têm relevância, têm a sua importância, tá? Mas o que faz mesmo o país funcionar são os microempreendedores, entendeu? As empresas pequenas, né? As empresas do Simples Nacional,
né? Que ao invés volto a dizer, ao invés dos governos em todos os âmbitos ajudarem, olha, se não fizer nada já ajudaria bastante, né? A questão tecnológica, eu sobretudo na minha cidade, eu fico assim impressionado porque a minha cidade, São Vicente, a nossa cidade deveria ser assim, tipo a menina dos olhos do país, né? Eu fiquei impressionado de saber que na nossa história republicana é a primeira vez que um presidente da República pisa aqui. Efetivamente veio numa solenidade ou verificar alguma coisa, né? Então eu fiquei impressionado com esse tipo. É lamentável ser somente agora, não lamentável a vinda, pelo contrário, sim, exaltar a vinda do presidente. Uma é cidade mais antiga do Brasil, né? Exatamente, né? Então São Vicente devia ser o ponto tecnológico de tudo. Aqui devia estar, lá devia estar. Quando eu falo São Vicente, estou falando de Santos, porque a ilha chama-se Ilha de São Vicente, exato, né? Então a região como um todo devia ser, sabe, o suprassumo de tecnologia. Não dá para entender, por exemplo, os produtos de tecnologia, que a maioria chega pelo porto, não chega via aérea, né? Sobem para São Paulo para depois ser vendido aqui. Por que nós não temos aqui na nossa área da Baixada Santista montadoras, empresas que vão fazer a montagem desses equipamentos? Você tem razão, eu conversava aqui antes de você chegar, o Edivaldo, com o Jorge, o secretário Jorge Luiz Moura, secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de São Vicente. Nós temos o maior porto da América Latina na Baixada. Nós já tivemos uma das maiores redes ferroviárias do estado ligando a Baixada a todo o Brasil, praticamente, a todo o estado. Já tivemos, não temos mais. Nós não temos um aeroporto, mas nós temos uma pista em Itaém, temos a base aérea no Guarujá e temos o projeto Andaraguá na Praia Grande, mas não temos aeroporto. Tudo isso, Jorge, Edivaldo, os nossos amigos, nossas amigas em casa, fariam com que a região... A gente fala que o nosso maior papel aqui da região é o turismo. Ora, turismo onde o porto, os navios de passageiros, eles param, as pessoas sobem e descem e vão embora, não ficam na região. Exato. As pessoas querem, se você for para o Rio Grande do Sul de avião, você corta aqui por cima da Baixada, você passa sobre, para quem não sabe, você passa sobre São Vicente, Santos, pega aqui o avião não passa na Imigrantes Anchieta, ele passa lá no espaço aéreo, mas você vê aqui a Baixada, a beleza natural da Baixada, mas não dá para descer aqui, porque não tem aeroporto. Então, né, Jorge? Integrar isso, uma coisa que me faz muito mal é ver uma região metropolitana da Baixada Santista, onde eu gostaria de ver o prefeito de São Vicente de Santos, de Praia Grande, Mongaguá, Itaém, Peruíbe, Itariri, Cubatão, Bertioga, todos sentados à mesa e olha, vamos fazer uma coisa funcionar no papel integral, o que é bom para você vai ser bom para mim. O que a gente percebeu é que cada um muito fica naquilo ali, cada um olha o seu quintal e o quintal do vizinho que se dane, né? Joga o papel do lado de lá. Então as coisas não acontecem. Então, por ser a região que tem a cidade mais antiga do Brasil, que é São Vicente, você veja, o Edivaldo muito bem colocou, primeira vez que vê um presidente em exercício aqui, né? É lamentável, né? Nós devemos ter a presença desse presidente em grandes eventos e em outras coisas mais. Tivemos aí, temos até hoje a briga do atual governador com o ex-governador, é o João Dória com o Márcio França, quem perde? Somos nós, é a Baixada. Agora deu uma melhorada, mas a população ela não quer saber da briga, ela quer saber do produto, né, Edivaldo, Jorge, que aconteça na realidade. É que nem a questão da Ponte dos Barreiros, ficar claro que o dinheiro é todo federal, não é o Estado não quis, por quê? Por que o Estado não quis? Porque há um desafeto, né? Briga. É uma briga política, né? O que o cidadão tem a ver com essa questão de bastidores, né? Tá? O fato é que a região, a área continental precisava e precisa muito, sim, né, desse meio. Uma área, Edivaldo, que o Jorge está aqui, não me deixa mentir, importante financeiramente, economicamente, não só para São Vicente, mas para a região, não, Jorge? Com certeza. Hoje a área continental, ela abriga quase 150 mil pessoas. Olha só. É uma cidade. Seja, olha só que interessante, dado interessante. 90% dos municípios do estado de São Paulo, Edivaldo, que é o estado mais populoso, sim, né? E economicamente mais ativo. Mais de 45 milhões de habitantes? Justamente. 89%, para ser bastante, estava lendo hoje no jornal, 90%, praticamente 90% dos municípios do estado de São Paulo não tem a mesma, demograficamente falando, né? Justo. O número de habitação, de população
que tem a área continental. Hoje nós somos quase 150 mil. Fico feliz de ver que pessoas. você é um secretário que busca dados, porque muitos não sabem disso. É o que eu digo. Se nós pegarmos, nós temos menos de 700, são 685 municípios do estado de São Paulo. E aí você percebe, tem município com 2 mil, 4 mil, 6 mil. Na área continental tem 150 mil. É um município, né, Jorge? Justamente. Isso que eu estava mencionando, Eduardo. Por quê? Porque foi feito o plano diretor e a lei de uso e ocupação de solo, estavam mais quase 20 anos paradas sem uma revisão. Então agora com a gestão do prefeito Pedro Gouveia, nós tivemos oportunidades, isso deu um trabalho, isso foi um trabalho praticamente de 8 meses, discussão com a sociedade civil, com o próprio governo, com empresários, com sindicato dos engenheiros, ou seja, toda a comunidade de São Vicente, a cidade de São Vicente, discutindo aí a questão do plano diretor. Tivemos audiências públicas no sentido de tornar isso bastante transparente. E temos a oportunidade, a gente está falando aqui da área continental, e bem lembrado aqui pelo Eduardo, a questão da importância dessa ponte, da reforma, né, que já foi feita a primeira fase, está entrando aí na segunda fase, vai entrar na segunda fase dessa reforma. E como é importante, por quê? Porque junto com essa revisão do plano diretor e a revisão da lei de uso e ocupação de solo, né, a questão de corredores comerciais, a questão de um polo industrial ser colocado também na região da área continental. E aí, justamente como eu falei do CIEC, do Centro Integrado de Empreendedorismo, nós estamos abrindo em outubro o segundo centro, né, integrado de empreendedorismo da nossa cidade, para que os moradores, os empreendedores da área continental possam estar sendo atendidos com esse serviço. Olha, é importante uma região que precisa também gerar, se você gerar empregos naquela região, as pessoas deixam de ter que sair e fazer uma viagem, né, de volta. Eu só lamento que a minha classe contábil não esteja participando disso, né? Porque, na realidade, com todo o respeito da sua colocação, será que não dá para integrar isso agora? Na realidade, para mim, que a gente, como trabalha com números, tudo é números, né? Então, a gente vê lógica em tudo, né? Mas tudo isso poderia, esse custo que nós estamos tendo hoje, com essa que existe na Prudêncio Wilson, com a outra que vai ser criada, isso vai inchar ainda mais a máquina do governo. Isso vai trazer mais despesa ainda para o contribuinte, quando na realidade, eu me lembro muito bem disso, inclusive foi uma condição para que as empresas contábeis pudessem aderir ao Simples Nacional, que elas fizessem gratuitamente a abertura dos microempreendedores individual, porque não precisa de contador. Você vai precisar de contador se você quiser que faça uma gestão, uma administração, porque tem todo um processo burocrático, não é simplesmente pegar, abrir e acabou, né? Tem algumas obrigações a cumprir, né? Tem números, recolhimentos. Números que você tem que observar para que você de repente não extrapole e saia do sistema e automaticamente... A declaração que você tem que ser... Então tem alguma série de coisas. Eu lamento da minha classe não ter sido mais incisiva nesse aspecto e ter uma participação maior. Porque a verdade é que colegas se negam a fazer, eu sei disso, se negam literalmente a fazer, de atender, porque são pessoas simples, que de fato são pessoas que vão vender água, vão vender salgadinho, vão vender, mas querem saber sair da informalidade, passar a contribuir com a Previdência Social, deixando consequentemente de trazer aí mais despesa para a União, para nós, como sociedade, de uma forma. Por quê? A pessoa vai passar a contribuir com a Previdência. Você colocou tão bem, eu não sei, a gente está chegando ao final desse bloco, logo, mas em cima do que o Edivaldo está citando, o próprio Jorge citou, eu recentemente, não vai tão recentemente, ano passado, eu vi uma manifestação do atual governador do estado de São Paulo, João Dória Júnior, dizendo que o Brasil precisaria caminhar por uma vertente econômica diferente, ele que vinha de presidir um movimento de empresários, ele é muito bem sucedido na área dele, como um grande publicitário que o muito rico, com grandes parcerias, enfim. E ele declarou que nós poderíamos transformar o Vale do Ribeira, que é tão pertinho daqui, 1h30, a gente chega no Vale do Ribeira andando tranquilo, né? Num Vale do Silício brasileiro. Então muita gente fala, Vale do Silício? O que é, e não sabe. Rapidamente, eu não vou dar aula de história aqui, porque eu não sou professor e nem tenho tanto conhecimento como os professores têm, né? Mas o Vale do Silício é uma região, por exemplo, na Califórnia, onde você tem total incentivo fiscal, produtivo, tecnológico, e as grandes empresas americanas,
se fixam ali. Startups, você tem né? Exato, startups, grandes empresas. Então você tem na Califórnia o Vale do Silício ali, que é um ponto. Esse é um deles. Então você poderia ter vários, né? Como a gente já tentou fazer com a Zona Franca de Manaus, mas infelizmente não foi possível nessa maneira, nesse modelo. A Zona Franca de Manaus é um grande projeto. Pena que em cima disso que você mesmo citou, Edivaldo... Pegando um gancho no que o Moura comentou a respeito de mais uma secretaria, não é secretaria, né? Não. É um centro, né? É um centro lá na região continental? De Veja bem, quando então o presidente da Associação dos Contadores em São Vicente, nós tivemos, junto com a prefeitura, inclusive, se eu não me engano, foi o saudoso Paulo Souza, foi com a gente, ele era vice-governador, prefeito, e nós fomos a Limeira visitar uma incubadora. Isso sim, eu entendo que o poder público deva incentivar, né? Criar um mecanismo, né? A incubadora é um lugar, um espaço onde a pessoa não vai pagar absolutamente nada, né? E vai ter ali, vai desenvolver, mas é um projeto para que haja desenvolvimento. Sim. Tem muita gente criativa na nossa região, em todas as áreas, né? E aí, na realidade, o governo o governo municipal, no caso, estaria fomentando aí essas startups. Mas né? Vamos fazer o seguinte, eu tenho que fazer um intervalo, rápido intervalo, na volta a gente vai tocar nesse assunto, vamos falar do seguro-desemprego, né, o ressarcimento mais de 5 anos, seguro-desemprego 7 parcelas. O Edivaldo vai dar um pitaco também sobre a questão do auxílio emergencial, quero saber a tua opinião, e desse possível, entre aspas, 14º salário para aposentados e pensionistas. Será que sai? Eu vou ao intervalo, ponto a ponto, e volto já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto a Ponto de hoje. Recebendo 2 convidados aqui para falar muito sobre ciência e tecnologia, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de São Vicente, e também o Edivaldo Monteiro, que representa o escritório contábil, o acesso contábil. É aquela fusão, né? É muita carga de impostos para que a gente alcance o êxito dos empreendedores, e num país que está precisando gerar emprego, né? Teme-se agora que setembro seja terrível, porque se anuncia uma onda muito grande, mais de 9 milhões de desempregados, e o governo está atento lá e está procurando ver o que pode ser feito para tentar minimizar esse sofrimento da população, né, que é a questão do desemprego. Então, quando você tem desemprego, ele torna isso mais difícil, né? E antes de voltar ao tema, rapidamente, só citar aqui, estamos vivendo na pandemia, a gente, no momento do programa, a gente tira a máscara, mas a gente depois retoma a máscara aqui. Mas para que você tenha uma ideia rapidamente aqui do que está acontecendo na Baixada, no Brasil e no mundo, nós temos na Baixada Santista o registro de 464 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, somando 42.700 casos, né, na Baixada Santista confirmados. Nós temos 1.547 mortes causadas pelo coronavírus, 3.527 casos suspeitos, 90 mortes sob investigação, 31.324 pessoas, né, ou pacientes que se recuperam, e 302 internadas nas últimas horas. Isso na Baixada Santista nesse momento. Já em Santos, coronavírus, 10.069 pacientes recuperados do Covid-19, 16.524 casos confirmados, 499 óbitos confirmados, 585 casos suspeitos sob investigação, né?
110 internações por sintomas do Covid-19, 72.570 testes rápidos realizados, 27.844 testes PCR já realizados também, né? E no Brasil a gente tem aí um número, né, uma média diária de 1.022 mortes ainda, é muita gente. Já ultrapassamos a marca de mais de 100 mil mortes, né? E esse índice está instável, que ele já teve maior de 1.333 e agora está em 1.022, mas é muitas mortes ainda. 721 óbitos ocorreram, né, nas últimas 24 horas. 20.730 casos da doença nas últimas 24 horas também. Então, a doença atingiu as periferias de uma forma geral. Então, muitos locais ainda estão na zona vermelha e por isso a atenção de todos nós. Vamos fazer a nossa parte para que a gente possa cobrar também as autoridades usando o álcool gel, evitando aglomeração e por aí vai. Então, isso aqui é uma questão de saúde de todos nós. Mas voltando com os nossos convidados, Edivaldo, a gente vive um momento aí em relação a isso, nós temos o auxílio emergencial que tanta gente ainda não recebeu todas, espera receber, o governo acena com a possibilidade de levar esse auxílio até dezembro, o governo estuda a possibilidade de criar o 14º, não o governo, um senador apresentou o projeto. Como é que você vê essa movimentação financeira toda, que é importante também para aquecer a economia e para que outros empreendedores surjam também? Uma questão é a liderança em si querer fazer alguma coisa. O Moura que está aqui, com certeza não há de me desmentir. Porque uma coisa é você estar com ótimas ideias, um bom desejo de fazer as coisas, mas a equipe que vai fazer, que efetivamente vai pôr a mão na massa, será que ela está empenhada da mesma forma? Eu, particularmente, como contador, e na minha contabilidade nós temos um projeto social de levar informações e conhecimento na área tributária, na área trabalhista, nessas questões de direitos sociais, tá? Eu meio que estou detectando algo estranho em tudo isso. Eu falo do seguro-desemprego, eu falo do auxílio-doença, tá? Quando eu quero dizer que mesmo que a presidência ou a prefeitura estejam com uma vontade, mas se as pessoas em volta não tiverem com o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento, a coisa não vai fluir. Parece até que, de certa forma, é um complô. Eu explico o que estou querendo dizer. No seguro-desemprego, por exemplo, onde nós vamos falar alguma coisa a respeito, de pessoas que receberam indevidamente, por exemplo, uma parcela do seguro-desemprego. É aquela pessoa que tem aí 5 parcelas para receber, está recebendo as parcelas, tá? Já está na sua 3ª parcela, e quando vai receber a sua 4ª parcela, efetiva numa empresa e o registro é antes do pagamento dessa parcela. Mas o dinheiro caiu, porque é uma falha no sistema e tal, e o dinheiro caiu na conta da pessoa, a pessoa, em vez de devolver, ela fez uso desse dinheiro. Isso é o recebimento indevido. Se isso passa 5 anos, tá? Existe uma determinação legal, uma resolução do CONDEFAT, que nós podemos falar a respeito, em que diz que após 5 anos esse trabalhador não precisa devolver esse dinheiro, está lá, é lei. E não é uma lei de agora, é coisa de 2009, né? A mesma coisa para quem recebeu indevidamente um período inferior aos 5 anos, né? Então esse tem que devolver, está na lei, tem que devolver. Porém a mesma lei do CONDEFAT, é uma outra resolução, ela fala que você não precisa devolver, você pode pedir a compensação no valor, ou seja, você tem X para receber, vai descontar o que você deve e aí as parcelas vão sair de acordo com a diferença que deu. É assim. Agora, quando eu falo que parece que existe um complô nesse sentido, né, pode ser muita coisa da teoria, né, da conspiração, mas é estranho isso, que a Caixa Econômica não tenha conhecimento dessa lei do CONDEFAT, o próprio Ministério do Trabalho, tá, e o Cine. É um absurdo que isso aconteça. Aí o que acontece? Depois de muito tempo, depois de meses, pode acreditar, foram meses até eu descobrir a ouvidoria do Ministério da Economia, já que agora não existe mais o Ministério do Trabalho só, ele está atrelado ao da Economia. E o que está acontecendo? Essa gente está sendo atendida. Pelo menos as pessoas têm me procurado no canal da Acesso Contábil, no YouTube, após as nossas orientações, elas têm sido atendidas e eu tive um caso de um camarada que pagou R$7.000, ele devolveu R$7.000 para a União.
Ele saiu de uma grande empresa e tinha um valor legal para receber. E para ele receber o seguro-desemprego, ele tinha que devolver essas parcelas que ele lá no passado. O que aconteceu? Orientei a respeito que procurasse essa ouvidoria e que fizesse valer a lei. Já fazia 5 anos, fazia mais de que 5 anos. E aí o camarada recebeu o dinheiro. Então parece que tem coisas que parece que o atrás, ou seja, não quer que as coisas funcionem, né? Então não basta apenas o prefeito, os secretários desejarem as coisas acontecerem. É lógico, tem que nascer por aí, tem que surgir aí. Nascedouro. Mas a verdade é que parece, até por conta da questão da pandemia, eu fico pensando, meu Deus, será que essa gente não tem nem um pouco de sensibilidade? Porque quem está precisando de seguro-desemprego está precisando de dinheiro como nunca precisou. Exatamente. Necessidades básicas. Então, como é que pode se alegar no próprio Ministério do Trabalho que não tem conhecimento disso? É que nem Edivaldo, Jorge, a gente fala que seguro-desemprego, que o Edivaldo vai nos explicar em 7 parcelas. Para que haja o desemprego também, infelizmente, as empresas foram mandando embora. Eu não acredito que pode ter uma exceção ou outra, mas nenhum empresário manda o funcionário embora com alegria. Existem as exceções à regra, né? Que nem essas pessoas que desdenham, não usa máscara e acha que pode chamar os outros de analfabeto, ou outro rapaz vai entregar um negócio, o sujeito humilha ele achando que ele é o dono do mundo, e Jesus Cristo só foi um, não tem 2, mas tudo tem o seu momento. Agora, empreender, tem que se criar. Se o Brasil, o único caminho, né, Jorge, é investir em tecnologia e criar empresas e criar emprego. Aí o Brasil, só que a vertente é assim, educação, educação, educação. Aí vamos para tecnologia, investimento e colher o resultado. Não sei se você pensa assim. Com certeza, né? Hoje nós estamos pagando um preço bastante caro, né? Por quê? Porque o Brasil, todos os países têm que investir na educação. A educação é a chave de tudo, né? A questão da educação, da tecnologia, né, que você acabou de mencionar. E eu falo mais, eu vou mais além, eu vou à questão da pesquisa, desenvolvimento e pesquisa. Hoje, num momento tão difícil que nós estamos passando, a questão da pandemia, né, o país, né, o Brasil, ele é um país frágil. É um país frágil por quê? Porque não se teve investimentos adequados e você não, na tecnologia, no desenvolvimento, principalmente em pesquisa, né, a ciência, você não colhe resultados de uma hora para outra, né, você depende de vários estudos, né, de várias performances dentro de laboratórios com determinados profissionais e investimento nessa turma, né? Ou seja, e eu estou falando aqui na área de saúde, a questão da pandemia, mas temos aí a questão das linhas de produções, a questão do Vale do Silício, a questão da tecnologia que é tanto comentado, né? Ou seja, nós temos um potencial incrível, porém, né, o Edivaldo estava falando, nós temos que criar ações integradas, né, governos integrados, seja eles nas 3 esferas, seja federal, estadual, né, ou municipal. Existem sim, é o que está acontecendo, né? Então, hoje você vê a pandemia, você vê ações do governo estadual, os municípios estão tendo algumas outras ações, o governo federal outras, ou seja, não se tem uma mesma música, né? Que todo mundo ele vai seguir o mesmo caminho. Vale ressaltar, Jorge, Edivaldo, até que eu quero que o Edivaldo nos fale sobre isso, mas a iniciativa do governo de tentar socorrer a população é louvável, criou o seguro-desemprego, o auxílio emergencial. Se ele não é o melhor do mundo, pelo menos ele veio para tentar suprir isso. E aí, infelizmente, como o Edivaldo colocou, muita gente que não tinha direito solicitou, está recebendo. Muita gente até ficou sabendo o caso, meu vizinho lá, todo mundo na casa dele lá recebeu, fizeram churrasco com esse dinheiro, tripudiar sobre a fraqueza e a necessidade do alheio, muita gente precisando. Então é aquela história também, o auxílio-doença, né? O seguro-desemprego, 7 parcelas, auxílio-doença, sem a própria perícia. Perícia é uma coisa que a pessoa já fica doente de novo, né, o Edivaldo? Fala, tem que passar pela perícia para alcançar. Como é que funciona primeiro a questão do seguro-desemprego? Então, a questão do seguro-desemprego, hoje tem o aplicativo através da carteira digital, onde você pode, no conforto da tua casa, não precisa mais se deslocar até a Caixa Econômica Federal para fazer isso, né? Então, no conforto da tua casa, através do aplicativo da carteira digital, você dá entrada. Informa lá as informações que o aplicativo vai pedir, aguarde, depois vai vir a resposta, e muitas das respostas vêm com a acabei no bloco anterior falando da restituição, né? Mas aí tem solução sim, qualquer caso tem, tá?
E aí a pessoa, não tendo nenhum problema de restrição nenhuma, né, vai lá vir a quantidade de parcelas que ela tem direito, as datas para receber. Isso também pode ser depositado numa conta poupança da Caixa Econômica Federal. Eu sempre oriento as pessoas que me procuram lá a baixar o aplicativo do Caixa Tem, tá? Porque por ali você recebe esse dinheiro, pode inclusive pagar contas por ele. Recebeu a parcela, você pode transferir para o teu conto, para o teu banco que você trabalha normalmente. Então, nesse aspecto, a tecnologia é legal. Ajuda demais. Demais, mas é a isso que ela tem que se prestar, não criar dificuldade para a gente. Né? É verdade que na questão tecnológica tem muita gente simples que ainda não tem, mas isso você com certeza tem um sobrinho, tem um primo, tem alguém jovenzinho que sabe, que manja bem. Aqui. É só procurar o canal do YouTube do Acesso Contábil, que lá com certeza dá muita sim, dica, nós fazemos você ajuda. Mesmo. Eu percebo, eu assisto seus vídeos, tem gente do Brasil inteiro que entra com... Bacana, né? O Edivaldo está em São Vicente, mas muita gente procura. Mas é aquilo ali, a desinformação, ela gera problemas, né, Jorge? Sim. As pessoas têm a desinformação, não conseguem. Agora, o Edivaldo, a pessoa, ela tem o seguro-desemprego, mas ela trabalhou. É quem tem o direito a isso. Sim, dinheiro, na realidade é um dinheiro proveniente do esforço do trabalho. Exatamente. Proveniente do PIS, do PASEP, que as empresas recolhem, qualquer tipo de empresa. A empresa do Simples não tem especificamente o PIS, porque o Simples Nacional é a junção de todos esses impostos juntos, né? Aí o PIS e o PASEP estão ali. Agora, então é uma parte que é reservada para o... Agora, as pessoas, Edivaldo... governo, vamos dizer. Sim, pelo contrário, é um caixa que está lá feito. As pessoas têm a maneira de dizer assim, eu tenho direito. Por exemplo, agora estamos na fase de pagamento de PIS, PASEP, Fundo de Garantia. Agora, a questão do auxílio-doença sem a perícia. Como é que se consegue chegar a isso? Isso foi um avanço muito tremendo, bom, né? Isso, a portaria é de 2020. Sim. Foi uma portaria que foi criada para justamente... 9.381 é a portaria. Exatamente. Ela foi criada justamente para que não haja necessidade do deslocamento, até porque o INSS não está atendendo por conta da pandemia. Então o que é que a pessoa faz? Nós temos lá um passo a passo sobre isso, né? Onde a gente orienta justamente isso. Você vai baixar o aplicativo do Meu INSS e lá você vai dar entrada, vai tirar uma foto do laudo do médico, vai mandar isso e vai aguardar. E eles vão dar vão mandar o dinheiro para você poder receber. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, se a pessoa, por exemplo, ficou afastada por 90 dias, infelizmente eles estão pedindo sempre para renovar, tá? Sempre, porque o governo está sempre na esperança de retornar, que os peritos retornem ao trabalho, né? Não que eles não estejam trabalhando, estão fazendo de forma virtual, mas sim, não pessoa e coisa, mas com base na documentação que está sendo enviada. E feito isso, envia e depois você tem que renovar novamente para poder ter direito às outras parcelas até estar liberado, né? Ô Jorge, ouvindo o Edivaldo falando e ouvindo você falando também, por exemplo, nós temos essa parada tecnológica em São Vicente, tenho certeza que o empresário, aquele que é um investidor que estiver em qualquer parte do Brasil ou do planeta, falou assim, poxa, eu pensei, eu vou investir na Baixada, vou investir em São Vicente. Ele pode e deve procurar a tua secretaria para que tenha aí informações. E eu queria, de repente, imaginar um link, o Edivaldo colocou no outro bloco, a necessidade de você, claro que o Edivaldo tem essa boa vontade, tem muitos que talvez não tenham, mas quem sabe unir, aproximar, por exemplo, o escritório contábil da tua secretaria, porque a pessoa fala, pô, eu cheguei em São Vicente, o Jorge me deu toda a praticidade para trazer meu negócio para cá. Só que agora eu preciso ter a noção contábil e fiscal da cidade, do estado. Será que isso é possível ser feito? Porque eu imagino que seria importante para a cidade trazer novos investidores. Claro, claro que sim, né? Toda ajuda, toda parceria, ela é muito bem vista, né? Muito bem-vinda. E aí, só voltar naquele assunto, Eduardo, da questão da área continental, sim, do centro integrado, sim, né? Que não que o Edivaldo tinha comentado, a questão de onerar, né, a prefeitura. Não é mais uma secretaria, não, né? Não é mais uma secretaria, não, justamente pelo contrário. Né, essa parte de desenvolvimento, e você tem uma cidade muito grande, e a gente está falando da área continental com quase 150 mil habitantes, justamente a gente está levando uma política pública, né, um outro órgão, um outro equipamento da prefeitura para atender uma população
que, como eu falei, é mais de 90% da cidade. É O isso estado aí. de São Paulo não tem a população Exato. que tem a área continental. Então é descentralizar esse serviço para que a população, para que o empreendedor ele possa ser melhor tratado, com devido cuidado e devido respeito. Agora, a parceria ela é fundamental. Né? Isso que eu falei para você. A primeira parada tecnológica em 2017, nós tínhamos 23 parceiros, passamos a 25 em 2018, 41 ano passado, 41 parceiros, e agora estamos com 33, mesmo numa época de pandemia, né, que requer, né, tudo isso. E aí, Edivaldo, eu já te faço até um convite, se você, por acaso, como você tem um canal do teu YouTube, se você quiser participar dessa parada tecnológica, ainda dá tempo, porque eu acho que é um tema muito importante, essa questão seria bárbaro, né, do empreendedorismo, de todo esse serviço que a tua empresa ela presta para as pessoas que queiram. E aí está a tecnologia, É isso aí. Aproveitando o canal aí do YouTube e fazendo com que a informação chegue lá para quem precisa. E esse é a nossa vontade que isso se realize. Deixa eu aproveitar o secretário de Desenvolvimento Tecnológico que está aqui para me fazer uma pergunta. Todo aparelho de celular tem um código que é MEI. Eu não lembro exatamente o que quer dizer a sigla MEI. Tá? Se esse número, que é como se fosse o chassi do carro, né, ele for desativado pela Anatel, esse celular ele não tem mais uso para nada, não presta mais para nada. Eu pergunto, por que isso ainda não foi feito? Porque eu fico imaginando a nossa cidade, que é uma cidade com poucos recursos e tal, mas hoje, falando em tecnologia, a matéria a qual eu gosto muito, eu fico pensando, eu tô andando na cidade, de repente eu vou numa loja lá, compro e tal, aí recebo uma oferta, né? Eu recebo uma oferta de desconto, ó, se você vier em 30 minutos, você vai ter um desconto aí né? Sim. Eu vou lá e ganho esse desconto que sai um preço assim de custo, mas isso é evidentemente com o objetivo de fomentar aquela venda e tal. Só que hoje, infelizmente, é um problema sério, né? A gente não pode. É triste ver o poder público, no caso eu falo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, um coronel, não me lembro agora, também faz muito tempo isso, também não é relevante falar o porquê, mas ele vira público numa TV, no caso foi a TV Tribuna, falar que as pessoas estão ostentando. Cara, é um bem, isso aqui não é nem bem. É um direito. Isso aqui não é mais nenhum bem, isso faz parte do nosso dia a dia. Não dá para viver sem mais. Não dá. Né? Então é incrível que não exista um meio de que não torne mais isso atrativo para o roubo. Sim. Nem para desmontar, nem para coisa nenhuma. Né? Eu pergunto, por que o meio... não estou falando como crítica, evidentemente que não, do nosso município, mas por que isso não é visto em lugar nenhum? Qual é o problema? Qual é a dificuldade disso? Então, isso que a gente estava conversando antes do programa. Essa pandemia, ela vem justamente para a gente rever vários conceitos, né? Por exemplo, você falou do aplicativo do Cinefácil, né? Cine, né? Do meu INSS. Isso, meu INSS. Isso. Ou seja, isso aí e outros aplicativos que existem do próprio governo, né? Governo federal, seja municipal, estadual. Sim. Existem diversos aplicativos no sentido de manter essa proximidade e hoje, principalmente por conta da pandemia, você não pode ter a presença física. Exato. Como o INSS. O INSS não está funcionando, o Ministério do Trabalho não está funcionando, né? As agências aqui de São Vicente, que cobre toda a região, né, da Baixada Santista, eles não estão, mas existem algumas plataformas que você pode ter esse acesso. Então eu acho que essa pandemia ele veio acelerar esse processo. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que todas essas linhas seja ela por aplicativo e soluções que a gente precisa, elas têm que começar a ter uma velocidade maior para colocar para o cidadão, né, esse serviço, como a questão da parada tecnológica, estou falando para vocês. Né, o que a gente quer? A gente quer levar a informação para o cidadão. Então existe uma série de coisas. O ano passado, na questão fizemos a parada tecnológica e trabalhamos com startups, tivemos um concurso de 10 startups e eles ofereceram diversas situações interessantes, soluções, né? Seja para o pessoal que mexe com navegação, com o pessoal do próprio comércio, ou seja, é isso que a gente precisa, né? Tanto os governos e todas as esferas, como também, principalmente a iniciativa privada, tem que colocar essas soluções, né? Para a gente poder estar avançando e para a gente poder estar caminhando da melhor forma possível.
É isso mesmo, é importante demais, a gente fala a respeito disso, fazer com que essa junção aconteça na parte econômica, na parte social, na parte do mecanismo que a autoridade tem que se manter presente, né, que é o governo federal, o governo estadual e os municípios. Claro que os municípios, né, Edivaldo, Jorge, muitas vezes ficam engessados, porque eles dependem de uma legislação pertinente ao Estado e fundamentalmente da União, que o Estado praticamente não provém lei nenhuma. Ele apenas aprova o que é matéria própria para o seu Estado, uma arrecadação do Estado, mesmo assim isso bate lá nos tributos que você tem da União Federal também. Mas a gente acaba tendo travado isso, né? E aí você deixa de investir com uma economia mais forte. Então você veja hoje o Brasil. Hoje o Brasil vive um momento, para não falar de outros países, onde o governo, talvez pela primeira vez, tenha socorrido a população de uma maneira objetiva. Não se trata aqui de defesa do governo, porque não precisa, eu acho que é entendimento. Só que, infelizmente, em certo modo, boa parte da população brasileira se mostrou que o brasileiro talvez não seja tão honesto como deveria ser. Porque nesse momento, como muito bem colocou o Edivaldo, aquele que precisa, esse tem que receber. Então o governo foi lá, não se fez de rogada, né, Edivaldo? A Procuradoria-Geral da União vai entrar com uma ação com referência a esses recebimentos indevidos do auxílio emergencial, porque, por incrível que pareça, a maior parte do recebimento disso está lá no Distrito Federal, por incrível que pareça. E muitos funcionários públicos. Mas muitos mesmo, entendeu? Então, veja bem, literalmente, eu acho que eu posso até usar esse termo, literalmente, nós estamos vivendo uma situação de guerra. Você disse os números agora de morte, né? Onde essas questões têm que ser levadas no rigor da lei. Sim. Então não cabe outra situação a não ser uma exoneração. E pasmem, viu? São quase 790 mil recebimentos, entendeu? Sim. Entendeu? É muita coisa. Portanto, foram 790 famílias que deixaram de receber. Exato. Você está entendendo? Gente, de fato... Você falou aí de funcionário público, eu tenho uma admiração muito grande pelos grandes militares que nós temos, mas peraí, 75 mil militares receberam auxílio emergencial de forma indevida. E aí, inclusive, se sugeriu uma punição. O próprio governo comunicou ao Ministério do Exército... E não é uma coisa por acaso, deixa eu contar. Para você receber o auxílio emergencial, você tem que baixar o aplicativo, tem que dar informações para poder receber. Não é um negócio, caiu na minha conta. Não é isso não. Não cai na conta de ninguém se você não provocar que ele venha. Exatamente. Tá? Como muito bem colocou o Edivaldo. E aí, essas pessoas... É crime, né? Não só tem que devolver o dinheiro, como cabe uma punição, né, Jorge? Porque todos nós somos exemplo, mas eu acho que quem é um funcionário público, seja ele que autarquia estiver, ou mesmo sendo militar, ele tem que preservar, ele tem salário, graças a Deus, ele não está desempregado, ele está amparado. Tanto que o governo falou, não, vamos até o final para descobrir o envolvimento dessas pessoas, porque você imagina que o governo estimava algo em torno de 50, 60 milhões de pessoas pedindo auxílio emergencial, passou de 100 milhões de brasileiros. Então você imaginar, muito mais. Aí eu fui ver o levantamento, era 123 milhões de brasileiros. É mais do que a metade da população brasileira, Jorge. Então, isso é um problema. Com certeza. E outra coisa, né, gente, os recursos eles são limitados, né? Os recursos são limitados. A gente teve... Com certeza a gente vai ter uma queda muito grande do PIB, né, do Produto Interno Bruto, da produção do nosso país. E isso vai chegar um momento que o país não vai suportar, né? Então a gente vê, por exemplo, dentro de toda essa questão de dificuldade que a gente enfrenta no nosso país, porque aqui realmente é um continente, são vários países, né? Sim. Praticamente vários estados são muito maiores que diversos países aí do mundo. E a gente vê, mesmo assim, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele tem suportado. Você pega a experiência da Itália, que aconteceu, né? Os corpos estavam nas calçadas, nos corredores, tinha uma dificuldade grande. E o nosso país, ele assim, não estou defendendo, né? Muita coisa pode ser melhorada, e com certeza. Mas com certeza nós temos que também reconhecer o Sistema Único de Saúde, em que tem emprestado, né? Claro que você, de região para região, você tem um número pequeno de disponibilidades hospitalares, mas o quanto foi feito. E essa questão do seguro-desemprego, essa questão de onerar, né, os governos, isso vai chegar uma hora que nós não vamos suportar mais. Jorge, foi uma honra receber você aqui, o Jorge Luiz Moura, que é secretário de Desenvolvimento Tecnológico de São Vicente. Vem essa quarta parada tecnológica, o tema Novos Tempos e Novos Ares, é literalmente o que a gente precisa passar. A pandemia está aí, trouxe hábitos diferentes e reciclarmos os nossos pensamentos. Sucesso, conto sempre com você e conte com a gente aqui também.
Tá? Eu que agradeço, Edivaldo, prazer em te conhecer, né? Moramos na mesma cidade, mas não tivemos a oportunidade de nos conhecer, né? Eu agradeço também, Eduardo, tá sempre, né? É um prazer participar e conte sempre com a gente. E lembrando você, espectador, a Parada Tecnológica, as inscrições começam a partir do dia 17 e será realizado de 24 a 28 de agosto. Né? Verifique entre no site da Prefeitura, verifique a programação e venha participar com a gente. Não perca essa oportunidade. Edivaldo, obrigado também. Edivaldo Monteiro, ele que é o diretor responsável pelo escritório Acesso Contábil. Obrigado pela presença, sempre os esclarecimentos e parabéns pelo canal no YouTube também, com muitas informações pertinentes aos nossos empreendedores e trabalhadores. Eu que agradeço mais uma vez, Eduardo, a você que nos assiste pela participação. Foi um prazer conhecer o Jorge Moura aí nessa parte tecnológica que, como eu disse, eu gosto muito, né? Convido você a conhecer o nosso canal no YouTube, né? youtube.com Acesso Contábil, e lá você pode deixar seu comentário. No que a gente tiver condições de orientar, a gente vai fazer isso, entendeu? Aliás, eu até em respeito aos inscritos, o meu canal é um canal muito, vamos dizer assim, amador, porque sou eu que cuido de tudo, né? Então não existe ainda uma condição tecnológica. Isso, de ter uma produtora por trás da coisa. Mas eu faço questão de, inclusive, até atender por videoconferência mesmo, entendeu? Tá? Para que você me conheça, eu possa te conhecer e a gente tire dúvidas, porque pelo chat ali do YouTube ou do Telegram, que seja, você vai escrevendo, vai surgindo dúvida e escrever não dá muito tempo para as coisas. Não tem, a coisa, hoje é dinâmica, né, Jorge? Muito. Tem que ser rápido. Então a videoconferência, o teleatendimento está aí para isso, né? Então, agradeço mais uma vez ao teu convite, Eduardo, agora num programa novo, no Ponto a Ponto, né? Isso. Que Deus te abençoe, que tenha muito sucesso nesse novo empreendimento. Você também, Jorge, foi um prazer conhecê-lo, tá? E a você, muito obrigado pela sua audiência. Muito bom, muito bom. Obrigado pelos nossos convidados, obrigado pela sua audiência. Eu quero agradecer demais o carinho de todos vocês, também a capacidade técnica aqui do Marcos Oliveira, do nosso Lidimar Santos, produção da Virgínia de Aféria. Um abraço para você, até o próximo Ponto a Ponto, sempre informações das mais diversas. Você vai ver aqui e mande a sua participação também, a sua sugestão, que a gente vai atrás dela. Um grande abraço e a gente volta com o próximo programa. E você falou hoje.